Olá, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui iniciando mais um culto ao Senhor, trazendo uma palavra de meditação para o teu coração, para nos prepararmos, para superarmos a nossa vida espiritual, todas as batalhas e lutas desse tempo presente. Por isso convido você já a entrar nesse link, compartilhar e estar preparando seu coração para receber do Senhor uma palavra que vai impulsionar a sua vida, na sua vida de oração. Nós estamos fechando um ciclo de 7 temas numa série sobre as 7 áreas de intercessão e hoje, no 6º episódio, vamos falar exclusivamente sobre a área da economia e comércio como fatores de prosperidade de uma nação. Naturalmente que entendendo o conceito de prosperidade bíblica para que possamos exatamente desenvolver corretamente a nossa postura, as nossas decisões, a nossa vida espiritual. Eu quero convidar você já a ir compartilhando, convidando outras pessoas para entrarem e vamos estar nesse instante orando ao Senhor, clamando a Ele que nos abençoe, que nos derrame a sua graça, a sua bênção nessa noite. Pai, te damos graças, te louvamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pedimos a Ti que tome cada vida, cada pessoa que está agora assistindo, ouvindo, e aqueles que ainda vão ouvir esta mensagem, que possam ser tocados pela graça do Senhor. Porque o nosso intuito é promover a Tua palavra, que dá direção, que ilumina o caminho do homem, para que ele possa ter vida próspera e sossegada aqui na terra. Por isso queremos aprender a orar, interceder e clamar ao Senhor, para podermos nos mover junto contigo nas regiões espirituais em favor da nossa nação, da nossa terra, da nossa casa, da nossa família. Pai, a Ti consagramos, entregamos em Tuas mãos esta noite. Fala conosco, promove em nós o entendimento, a capacitação que vem do Teu Espírito Santo para compreendermos a Tua vontade, que é extraordinária para cada um de nós. Oramos a Ti, entregando tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que maravilha, que bênção. Podemos estar adorando ao nosso Deus, celebrando a Ele. Eu gostaria, antes de lermos a palavra do Senhor, de fazer uma convocação aqui a toda a igreja em Células Nova Aliança, e você também se torna desde já nosso convidado. Queremos iniciar esta semana um projeto dentro de uma convocação para um jejum coletivo da igreja em Células Nova Aliança, em parceria com diversas igrejas da nossa região. Pastor Dermiol Macedo, da Igreja Pentecostal em Células, vários outros pastores, inclusive de outros municípios, como pastor Antelmo, Novo Cruzeiro, Apóstolo Correia, Valadares e vários outros da cidade de Teoflotone. Nós estaremos iniciando um projeto coletivo de jejum em favor da nação, baseados no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 15, que diz assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai assembléia solene. Esdras, capítulo 8, 23, traz mais um embasamento bíblico para esse chamamento. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Então, aqui há uma convocação geral para todas as igrejas que vão estar participando, mas em especial aos discípulos da Nova Aliança, os líderes, os pastores do Ministério Nova Aliança, para iniciarmos uma consagração poderosa. Será um tempo de jejum e oração que vai trazer transformação e mudar a vida de muitos. Prepare-se, tenha disciplina espiritual e viva o que Deus preparou para aqueles que o amam e pagam um preço para viver o sobrenatural do Senhor. A convocação que estou fazendo começa amanhã, o jejum. Vamos iniciar amanhã, quinta-feira, dia 3 de julho, e estendendo até o dia 12 de julho, que vai ser no domingo. Vai totalizar um ciclo de 10 dias com propósitos definidos. Nós queremos estar orando por algumas temáticas. Eu vou estar divulgando na rede social da igreja. Clamar pela intervenção do Senhor na política, na economia, na área de saúde, tanto a nível de nação, no estado de Minas, na cidade de Teoflotone, em todos os estados e municípios, dessa nossa grande nação, que estão sofrendo o impacto dessa contaminação de um vírus, mas também os reflexos na área econômica, nos relacionamentos, em todos os setores.
Por isso nós vamos colocar foco na oração por avivamento familiar. Orar pelos casais, para que haja ajustes na vida conjugal, que os casais venham a vencer o espírito de divórcio, de separação, e para que haja um melhor relacionamento entre pais e filhos, né? E a Assembleia Solene, que vai acontecer dia 12, queremos estar orando nesses 10 dias preparatórios, pedindo a bênção do Senhor para cada pessoa que vai participar no dia do evento, no dia 12, domingo, quando várias igrejas estarão se reunindo em vários lugares diferentes, com um único propósito de interceder por essa nação, entregando essa consagração. Para quê? Para que Deus complete a boa obra de restauração nas nossas vidas, na vida da igreja dele na terra, e com a nova aliança em especial pela igreja em células, nova aliança. Queremos ver esta igreja avivada e transformada pelo poder de Deus. Queremos estar orando pela consagração da palavra, do louvor, da adoração, das intercessões, das redes ministeriais e todos os setores que compõem o Ministério Nova Aliança, pedindo a direção do Senhor em prol do reino dele, né, e a obra que nós temos que fazer. Queremos fazer foco também em oração especial pelas finanças. Pedir para que o Senhor firme o coração de cada discípulo, na sua fidelidade, na entrega dos dízimos e ofertas, para que o Senhor abra a janela do céu sobre cada casa, cada família, que não falte bem algum aos seus filhos. Vamos orar por necessidades pessoais, seus planos, projetos, saúde, cura, libertação, transformação e renovação. Então você participando nesses 10 dias, você vai estar colocando todos os seus projetos. Dia 12, vamos estar fazendo essa entrega dessa consagração do jejum em oração coletiva com várias outras igrejas que estão sendo oração. As instruções sobre o jejum. O jejum que nós vamos fazer, você vai tirar algum alimento que você possa retirar na sua dieta diária. Mas eu queria aqui pedir aos líderes mais comprometidos para a gente se dedicar a comer apenas verduras, legumes, frutas e carne branca. Nesses 10 dias, então, fazendo uma dieta especial, conforme nós vimos a exemplo de Daniel e os seus amigos lá na Babilônia, separar um tempo de não comer das iguarias do rei, sair do comum, sair da rotina, entrar num propósito específico para que Deus possa atender o nosso clamor, a nossa oração. E o próprio Senhor Jesus, ele disse algo muito extraordinário: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que seja um tempo de renovarmos a nossa visão espiritual, a nossa visão ministerial. E nós vamos estar convocando você também para estar orando conosco no templo. A partir de amanhã, de 6 às 7 da manhã no templo, nós vamos estar fazendo um horário de 1 hora de oração intercessória. Então, quem puder estar no templo, nós vamos estar tomando todos os cuidados devidos de proteção, de isolamento, distanciamento necessário, para que possamos ir ao templo, buscar a face do Senhor. Então, queridos, sabemos que a igreja é espiritual, ela é virtual na sua essência, mas nós precisamos aprender esse princípio de estar buscando a face de Deus coletivamente. Vamos poder estar ali juntos, orando, clamando e intercedendo. Então, vamos ter também na quinta-feira e nos domingos, até chegar o dia 12, meia hora de oração antes dos cultos. Então, na quinta-feira da semana que vem, às 18h30, vamos já estar reunindo para orar. E vamos ministrar e celebrar um culto ao Senhor na quinta-feira. E depois, no domingo, da mesma sorte, 30 minutos antes, às 18h30, até iniciarmos o culto às 19 horas. Portanto, está aqui a convocação santa para esse tempo de clamor e busca da face do nosso Deus. Que Deus possa abençoar, que possamos nos envolver e participar desse processo de trazer o reino dos céus aqui para a terra. Amém? E eu quero convidar você a ler comigo a palavra de Deus, que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. O tema de hoje é Economia e Comércio, fator de prosperidade de uma nação. Se nós analisarmos, estudarmos toda a Bíblia, nós vamos ver que Deus, quando criou o homem e a mulher, Deus tinha um projeto para a humanidade, para toda a terra, não somente para um povo, uma raça, até porque não existia raças diferentes, existia Adão e Eva, e um projeto de crescer, multiplicar, frutificar sobre a terra, dominar sobre
governar. Havia um plano de Deus de entregar uma terra pronta, capaz de produzir o alimento, suprir a necessidade do homem, e ele pudesse então viver de uma forma harmoniosa com a natureza, com tudo aquilo que Deus preparou para o homem. Mas quando o pecado entrou, houve uma quebra, não só de relacionamento com Deus. O homem passou a ter dificuldade nas suas relações pessoais, haja vista que Adão e Eva não assumiram o seu papel, a sua responsabilidade diante de Deus, pela sua escolha, né, por sua decisão. E não é diferente hoje. Muitas vezes nós ficamos dando desculpas para Deus, desculpas para as pessoas, desculpas para nós mesmos, porque não fazemos a coisa certa. E Adão e Eva escolheram fazer o errado, que estava fora do propósito de Deus. Por consequência, veio a dor no trabalho. O trabalho foi Deus quem criou. O homem tinha que cuidar do jardim, Deus regava a terra, mas o homem cuidava do jardim, dava nome às plantas, às árvores, aos animais. Mas, no entanto, o pecado abriu uma porta de uma maldição que trouxe dor ao trabalho. O trabalho ficou pesado. A mulher que ia gerar filhos passou agora a gerar filhos com dores de parto. Então a maldição entrou nas relações humanas e a mulher passou a ser submissa à vontade do homem. Portanto, essa desigualdade, né, de gênero, tantos conflitos ao longo da história, fruto de uma escolha dos homens lá no Éden, no jardim. E veio então a maldição, entrou na terra. Não é diferente o processo histórico, desenvolvimento dos homens, quando, né, conhecemos pela história bíblica, né, que Deus olha para a terra e quer ver o coração dos homens, para onde ele está se direcionando. Apesar de Deus ser bom e dar ao homem toda a provisão, toda a matéria que ele precisa, todos os recursos naturais que ele precisa para viver e sobreviver, no entanto, os homens buscaram separar-se de Deus. E ao separar de Deus, abriu a porta de maldições, por isso entrou o sofrimento, entrou a disputa de território, a disputa por riquezas, por bens, e por isso a vida humana tem se tornado tão difícil aqui na Terra. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, desde Gênesis e até o Apocalipse, nós vamos entender alguns processos históricos. Quando falamos de economia, de comércio, de negócios, e vamos pensar aqui uma perspectiva bíblica de prosperidade. Prosperidade para o homem, prosperidade para uma nação. A Bíblia é muito clara que Deus é Senhor de todas as coisas. Deus é Criador dos céus, da terra, toda a riqueza natural, mineral, vegetal, tudo foi criado por Deus, Ele é dono e Senhor de todas as coisas. E Ele deu aos homens, a terra Ele deu aos homens. No entanto, quando o homem sai da presença de Deus e deixa de ser governado por Deus, ele não compreende qual é, de fato, o plano de Deus para a sua vida, para ter uma vida próspera e abençoada. A riqueza todos nós temos, mas ela é disputada. Assumem poderes, né? Poder político, econômico, para dominar as nações. E aí as riquezas não são partilhadas de forma correta, o sofrimento entra, a pobreza entra, a miséria entra na vida humana e tantas diferenças sociais, exatamente porque os homens afastaram-se de Deus, não entenderam o plano maior de Deus. Então Deus decide criar um projeto de restauração da humanidade. E Ele vai criar uma nação e vai estabelecer princípios para uma nação a partir de um homem chamado Abrão. E Deus vai tirá-lo da sua terra, da sua parentela, e vai prometer a ele que vai fazer dele pai de multidões e vai transformá-lo em pai de muitas nações. E Abraão vai ser próspero em tudo que ele faz. Por quê? Porque ele andou por fé, confiando no plano de Deus. Então, queridos, quando a gente toma essa área da intercessão, que estamos focando aqui na questão econômica, da prosperidade, talvez você tenha muitos conflitos sobre a sua própria vida financeira, as suas economias, entender esse plano divino. Quando olhamos para a realidade brasileira, a nação brasileira ela foi fundada a partir de um projeto de conquista de território de Portugal, disputando com Espanha, as duas potências da época. E o Brasil vai se tornar uma colônia de exploração e não de povoamento. E aí começa então a nossa nação sofrer, né, com a sua própria existência, o seu desenvolvimento enquanto nação. Quantas mortes,
né, dos nativos aqui dessa terra, quanto à exploração das riquezas, né, minerais e naturais dessa terra, que foram levadas por Portugal para pagar dívidas externas. E aí você começa a conhecer o contexto de Brasil. E a nação brasileira tem sido solapada por governantes que não temem a Deus. Diferentemente da nação de Israel, que nasceu debaixo de um projeto divino, onde Deus estabeleceu em Abraão várias promessas de fazer dele uma grande nação, e essa nação se tornaria uma referência para o mundo. Portanto, Deus ele trata com justiça e equidade todos os povos e todas as nações. E o projeto de Deus em Abraão foi de fazer convergir, a exemplo da nação de Israel, todos os outros povos. Por isso ele gerou um filho de Abraão, que foi Jesus, que se tornaria aquele que seria a referência para todas as nações da terra. Então, meus amados, voltando dentro do contexto do que Deus preparou para a prosperidade da nação de Israel, Deus preparou um plano maravilhoso de que aquele povo andasse pela fé, confiasse em Deus. E Deus trabalhou, formatou essa nação por mais de 500 anos. No útero do Egito, Deus tirou com mão forte Moisés, e Deus estabeleceu em Moisés regras e princípios para a vida nacional. E Deus então estabeleceu, primeiramente o tabernáculo, que era um templo móvel no deserto, para o povo ter a Deus como o único Senhor da sua vida, o único governante. E depois a própria nação de Israel vai escolher ter reis como as outras nações, ter governos humanos sobre si, e abdicar, abrir mão do governo de Deus. Então presta atenção aqui, meus queridos. Quando você individualmente ora o Pai Nosso, você está fazendo uma oração que diz assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então olha só, nós já vamos pedindo pão, alimento, suprimento, uma necessidade é exposta. Então individualmente temos necessidade, mas o princípio básico é invocar o reino, o governo de Deus, e que a vontade de Deus seja feita. Então quando a nação de Israel andava na vontade de Deus, ela era abençoada. Mas quando eles abriam mão da vontade de Deus, vinha o juízo de Deus e muitas vezes maldições que recaíam sobre aquela terra. Por isso eu quero ler o texto de Deuteronômio 28, versículo 15 em diante, que diz assim: Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os teus mandamentos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno, então virão sobre ti estas maldições e te alcançarão. Presta atenção. Maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das suas obras, pelas quais me deixaste. Se você continuar lendo, o Senhor vai citar, dentre as maldições, as pestes que possa consumir a terra, vai ferir com doenças, a febre, inflamação, o calor ardente, a secura, Então olha só como nós estamos vendo Deus permitir que um coronavírus, uma doença, uma peste recaia. Historicamente muitas pestes vieram sobre as nações. E o que acontece quando uma doença, uma peste recai? Uma maldição entra, Assim como no Egito teve os tumores, a sarna, a coceira, E não puderam ter cura se Deus não tivesse colocado a mão. E a cura veio por causa do clamor, da intercessão de um povo que estava naquele lugar. Então preste atenção, queridos. Quando você se afasta de Deus e do projeto de Deus e não obedece à voz do Senhor, a porta de maldição é aberta. E todas essas maldições citadas em Deuteronômio acompanham tanto uma nação, quanto um indivíduo, quanto uma família, quanto uma tribo, quanto uma cidade, quanto um estado. Então, o projeto de Deus, e aqui o Senhor diz, o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, por 7 caminhos fugirá diante deles, e será espalhado por todos os reinos da terra. Então, lendo
e repassando cada versículo, você vai ver o peso dessas palavras, né? E enlouquecerás com o que vires com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas dos joelhos e das pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e ao teu rei que tiver exposto sobre ti, a uma nação que não conhecestes, nem tu nem os teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. E eu estou saltando vários versículos aqui, porque o texto é longo, né? Mas quando você chega ao final de Deuteronômio, capítulo 28, né? Versículo 15 a 68, que é o que estou lendo, e aí eu quero concluir com alguns versículos. Também o Senhor fará vir sobre ti a enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que seja destruído. Ficareis em pouco número, em lugar de haverem sido como as estrelas dos céus em multidão, porquanto não destes ouvidos à voz do Senhor teu Deus. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conhecestes, tu nem teus pais, ao pau e à pedra, e nem ainda entre essas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, e desfalecimento de olhos, e desmaio da alma, e a tua vida como em suspenso estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite, e à tarde dirás, quem me dera ver a manhã, pelo pasmo do teu coração que sentirás, e pelo que verás com os teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te tenho dito, nunca mais, jamais os verás. E ali sereis vendidos como escravos aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Palavra pesada, dura essa, né? Mas sabe por que eu li especificamente esse texto? Todos nós gostamos da primeira parte. As bênçãos decorrentes da obediência. Só que tanto em um quanto outro há um se. Se, porém, deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir com todos os teus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti, se você ouvir as bênçãos, se não deres ouvidos às maldições. Para quem foi essa palavra? Para a nação de Israel. O livro de Deuteronômio é a repetição da lei. E Deus estava falando à nação de Israel, tanto que ao final do texto está dizendo, né, assim como eu tirei vocês com mão forte do Egito, vocês vão voltar para lá, para o Egito. É um retorno ao mundo, é um retorno do lado da escravidão, é um retorno a uma situação difícil. Então presta atenção, queridos. Se o povo de Deus, a nação de Israel, teve que enfrentar essas lutas e dificuldades, né, de viver 500 anos dentro de uma nação, depois saiu para conquistar a terra, foram lutas para conquistar o território, para alcançar a promessa de uma terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra próspera, abençoada. O povo judeu é um povo conhecido por ser muito próspero na nação, nas nações do mundo. É o povo que aparece entre as pessoas mais extraordinárias, né? São proprietários das grandes empresas multinacionais do mundo inteiro. Então são pessoas que têm uma prosperidade fantástica, porque estão debaixo de uma promessa de Deus. Então imagine a nação brasileira. Qual o fato da nação brasileira estar passando por tantas dificuldades, sendo uma nação tão rica como a nossa nação? Ela é muitas vezes maior do que a nação de Israel. A nação de Israel é o tamanho do estado do Espírito Santo. Então olhe o mapa do Brasil e veja proporcionalmente o território. Olhe outras nações. Então, a despeito de sermos uma grande nação em termos territorial, de termos estamos entre as 10 nações mais populosas do mundo, temos tanta riqueza mineral, natural, temos o maior bioma do mundo, né? Temos uma quantidade de água extraordinária, as maiores hidrelétricas produtoras de energia, temos uma Amazônia fantástica, o pré-sal, o petróleo, né, surgindo cada dia, temos riqueza e a nação continua empobrecida. E a igreja brasileira? Por quê? Será que a igreja brasileira está próspera? É abençoada? Representa o povo de Deus e tem feito a diferença nessa terra? Então será que nós precisamos orar por essa nação? Qual é o quadro dentro da realidade brasileira, queridos? É corrupção,
é lavagem de dinheiro, é uma roubalheira sem fim, é uma dificuldade, né, de considerarmos, entendermos que projeto de nação é esse Brasil. Então preste atenção, que eu quero conduzir você a ter sabedoria que vem do alto para orar, interceder. Então estamos estudando 7 áreas de intercessão. E eu estou falando sobre uma área importante da nossa vida, individual quanto coletiva, né? A questão econômica, a questão da prosperidade numa perspectiva de Deus, né? Tirando fora a teologia da prosperidade, que não vou falar aqui, tratar desse tema, mas tratando de uma perspectiva de, enquanto povo de Deus, debaixo de tantas promessas, como tem sido a nossa vida? Está fazendo a diferença? Nós temos sido prósperos, abençoados e abençoadores? Qual tem sido o nosso poder de mobilização entre o céu e a terra para trazer a bênção de Deus sobre essa nação? Qual tem sido o nosso testemunho diário na nossa convivência, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, na nossa vida financeira pessoal? Então está faltando alguma coisa, algum entendimento. Além de clamor a Deus, nós precisamos ter atitudes, posições distintas das posições que o mundo tem vivido para sermos um referencial de bênção e prosperidade. E a diferença está em darmos ouvidos à palavra do Senhor. A Bíblia diz muito clara e enfaticamente que o povo que escolhe o mau caminho traz sobre si grandes calamidades, né? Tanto as descritas em Deuteronômio, que eu li aqui o texto, né? E descreve com detalhes cada situação maldita que vem, bem próprio a outros textos da Bíblia, como o capítulo 8 de 1 Samuel, que encerra com uma sentença terrível. Diz assim: então naquele dia clamareis por causa de vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Viu? Não ouvirá. E Deus não, quando o povo está desviado, quando o povo está afastado de Deus. Então, às vezes, muitos clamores, muitas orações são feitas, mas o que está faltando, de fato, à nação brasileira? O que está faltando à igreja brasileira para fazermos a diferença na nossa oração? Estamos falando de intercessão. Então vamos tomar o texto de 2 Crônicas 7, que diz lá que o povo pode sim orar pela nação. Foi Deus quem disse a Salomão, aquele rei, que se aquele povo errasse, pecasse, mas se aquele povo se voltasse para Deus arrependido, se voltar dos seus maus caminhos, né? O que a gente não tem visto na nação brasileira, esse arrependimento, de se voltar para Deus de fato, né? Então, o que a gente precisa ver na América Latina, nas nações, né, próximas aqui do Brasil, na América do Norte, no mundo. Então, não basta uma epidemia para assustar as pessoas e elas procurarem Deus. Não, é preciso ter um arrependimento sincero, genuíno, verdadeiro, com base na palavra. Então, 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo se arrepender, ou seja, se voltar dos seus maus caminhos, né? Então, nós precisamos ver o arrependimento de um povo, de uma nação, que ao invés de buscar no governo a solução, buscar em Deus, o governo de Deus como solução. Erroneamente, tem muita gente dentro das igrejas apostando em governo humano. Queridos, sinto muito decepcioná-los aqui, mas nós temos que ser intercessores da nação, entendendo que não importa quem esteja no poder, a mão de Deus tem que pesar sobre essa nação, tanto para o bem quanto para o mal. E tem que provocar arrependimento dos governantes, provocar arrependimento das lideranças nacionais, tanto eclesiásticas quanto civis, militares, em todos os âmbitos. Precisa haver arrependimento. Não pode haver esse passar a mão na cabeça de quem está pecando e dizer: não, Deus vai nos abençoar porque Deus tem promessas para o Brasil. Não é bem assim, queridos. Tem que haver um arrependimento, porque senão nós vamos aplicar o texto de Isaías 59, quando diz assim: por acaso Deus está surdo, que não possa ouvir, nem sua mão encolhida, que não possa nos abençoar? Mas o que é que faz separação entre vós e o vosso Deus? O que é que faz separação entre Deus e esta nação brasileira? São os nossos pecados, as nossas iniquidades. Então, o pecado só tem solução quando há um arrependimento, um desejo sincero e genuíno de fazer de modo diferente. Então, uma nação que está
poluída, contaminada, com tantos atos de corrupção em todos os níveis, em todos os âmbitos, né? Então você acha que Deus vai ouvir? Ele não está surdo, mas ele não vai ouvir. E o fato dele não responder prova algumas coisas importantes. Que ele, como soberano da sua criação, Deus é quem dita a lei. Ele é quem sabe o que é melhor. Ele é quem estabelece a regra. E se ele é o soberano de todas as coisas, tem que haver reconhecimento das nações. Então, querido, para haver um arrependimento sincero da nação, a nação cristã no mundo se dobrar em arrependimento. Segunda lição que eu aprendo disso, né? É aplicar esse entendimento sem desonrar a palavra de Deus. Quando Deus diz que eu não vou dar ouvidos e não vou abençoar, não é porque ele é mau, mas ele está honrando uma palavra que ele já deu, né? Que se não houver arrependimento, a maldição perpetua. E não deixa, né? E Deus não se deixa trapacear. Ou seja, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Ou seja, a vontade de Deus se cumpre na terra. Então Deus está olhando de uma forma muito maior e ampla do que nós conseguimos entender o que é melhor para essa nação. Então por isso que a nossa oração, a nossa intercessão tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Então quando orarmos segundo a vontade de Deus, gerando arrependimento nessa nação, mas tem que começar em cada um de nós, em cada cidadão brasileiro, em cada cristão que levanta a bandeira do amor, que diz que é pregador do Evangelho. Nós precisamos ter um papel importante, um comportamento importante, porque se nós não formos uma nação que se arrepende, que não endireita seus caminhos, né, nós vamos acabar entrando cada dia mais numa situação ruim, naufragando cada dia mais no subdesenvolvimento da nação, na corrupção, nos desvios morais, né? E aí nós precisamos dar bom testemunho do caráter de Deus. E o caráter de Deus diz que ele faz justiça, que ele não trata o tolo como sábio, que ele não vai se deixar enganar pelas ações dos homens. Então, aqui, o caráter de Deus, né, tem que fazer cumprir a sua palavra, o que ele disse. A palavra como valor normativo dessa palavra. Então pense nisso, né? Deus tem a palavra dele como autoridade maior sobre todas as coisas. Então eu gostaria que você refletisse sobre isso comigo. E lembrando que de uma perspectiva de nação de Israel, Deus está financeiros para aquela nação, que foi a entrega dos dízimos e das ofertas. Davi viveu e experimentou muito sobre a oferta. Ele disse: eu não posso ofertar a Deus algo que não me custe nada. Se queremos desatar a unção de prosperidade da nossa nação, na nossa vida, nós precisamos entender que não é apenas o dízimo pelo dízimo, a oferta pela oferta. É quando nós limpamos o nosso coração da avareza, da ganância. Quando estamos dispostos a consagrar a Deus, a entregar para o reino de Deus, para os ministérios que Deus tem estabelecido na terra, e nós fazemos isso por princípio, a palavra de Deus lá em Malaquias vai dizer que o homem pode às vezes estar roubando a Deus em quê? Roubando nos dízimos e nas ofertas, né? Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Então presta atenção, queridos. Se alguém nessa nação teme a Deus e sabe obedecer o princípio da palavra, é o povo de Deus nessa nação. Se nós queremos atrair o coração de Deus para o Brasil, nós temos que entrar no caminho da fé e da fidelidade. Praticar isso, libertar o nosso coração do medo, da avareza, da miséria, da pobreza espiritual, consagrar a Deus o nosso melhor, sendo fiéis no pouco. Porque a promessa é ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Então, se o Brasil começar a ser representado por nós, diante de Deus, nas nossas orações, nas nossas ofertas, nossos dízimos pela nação, na nossa consagração, na nossa atitude verdadeira de verdadeiro cristão, nós veremos a prosperidade que Deus prometeu, né? E tragam todo o dízimo ao templo, né? Na casa do tesouro, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, né? Diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se eu não vos abrir as comportas dos céus,
e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Olha só, o sul do Brasil está lá com medo da entrada dos gafanhotos que vêm do Paraguai e Argentina. E as videiras do campo não perderão seu fruto, diz o Senhor. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, querido, independente de você entender que o conceito de prosperidade, né, na teologia bíblica, vai mais além do que aquilo tem sido praticado, o conceito nosso de visão de mundo, de como fazer as nações prosperarem, né? Eu gosto muito de estudar sobre essa temática e eu identifiquei nos estudos que têm sido feitos ultimamente em termos de visão de política pública no mundo, existem 8 áreas, 8 que são fundamentais para afirmar o que é prosperidade de uma nação. E todos eles acabam passando pela perspectiva daquilo que nós temos ministrado, temos orado, e a questão econômica é a número 1 que aparece. Ou seja, uma política macroeconômica para a satisfação e expectativa com a economia, né, o crescimento econômico e a eficácia do setor financeiro. E se você se lembrar, durante esse processo da pandemia, os maiores impactos foram econômicos. E logo surgiu um plano macroeconômico para tentar reduzir os impactos, para manter emprego, manter a renda, para que as pessoas não entrem em bancarrota, não entrem em pobreza, em miséria, percam o poder de compra. Então, esse é o momento de orarmos para que se amplie as possibilidades da nação brasileira em ter um plano, uma política macroeconômica que consiga atender a demanda de toda a sociedade. Empreendedorismo e oportunidade, né? Orar a Deus para que desperte em nós essa capacidade, essa visão criativa. E brasileiro é muito criativo, né? De pensar alternativas, saídas para podermos empreender, para fazermos atividades de negócios, aproveitando as oportunidades que surgem, que sejam por necessidade, mas que possamos ver o Brasil se destacar em nível de nações como um povo empreendedor e que aproveita bem as oportunidades. Ora pelo governo, né, pela governança, a presença de um governo eficaz, responsável, com leis justas, né, com participação política do cidadão, a garantia de um Estado de Direito. A educação foi o último tema nosso. Acesso à educação, sua qualidade, o capital humano disponível, né? Sem conhecimento, você não consegue avançar em crescimento, né? Dentro do modelo de sociedade que se produz e reproduz dentro de uma sociedade capitalista hoje. A saúde, presença de cuidados básicos de saúde, olha só o que estamos vivendo, a infraestrutura de hospitais, serviços, a presença da medicina preventiva quanto curativa. É necessário haver orações e intercessões para que a nação seja próspera em todas essas áreas. Proteção e segurança, nível de segurança nacional, né? As liberdades individuais que têm que ser promovidas, promover a tolerância, capital social, né? Ou seja, a coesão e engajamento da sociedade e a força das relações familiares e sociais. Então, querido, há muito que se orar por essa nação. Eu quero convidar você a entrar no propósito conosco nesses próximos 10 dias, começando amanhã, consagrando o seu jejum, fazendo uma dieta, tirando um alimento de sua escolha, de preferência que você faça a dieta de Daniel, né? Frutas, legumes, verduras, carne branca, até o dia 12 desse mês de julho. E nós vamos estar começando essa oração no templo amanhã, de 6 às 7 da manhã, e consagrando esse jejum em favor dessa nação. Nosso Deus, levantar que entende, que conhece a sua palavra, e o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Que Deus possa abençoar a tua vida nesse dia. Deus possa te levantar como o intercessor dessa nação. Mas é preciso gerar no seu coração esse desejo, que o Espírito Santo coloque isso dentro de você nessa noite, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Quero convidar você a orar comigo nesse instante. Eu sei que você está em casa, talvez, né, não com o mesmo nível de concentração que a gente consegue ter dentro de um culto presencial. Por isso eu estou te convocando. Ore agora, decida amanhã e ao templo de 6 às 7. Né? No domingo, nós vamos estar tirando um tempo de intercessão meia hora antes do culto começar.
esteja presente ali, né? Decida sair da comodidade e se coloque como intercessor, um reparador de brechas, né, dessa nação brasileira. Deus te abençoe. Vamos orar nesse instante. Feche os seus olhos no seu lugar, onde você estiver, e vamos fazer um clamor pela nação brasileira. Amém, queridos? Aleluia. Pai, adorado seja o teu nome, Senhor. Pai, eu quero te dar graças e te louvar, porque sei que o Senhor conhece, ó Deus, essa nação, sabe como ela surgiu, se formou, as intenções, e nós estamos aqui como povo brasileiro, mas também como igreja do Senhor na terra. Nós temos duas cidadanias, a terrena e a celestial. Mas enquanto aqui na terra, a tua palavra diz que nós poderemos comer o melhor dessa terra. Enquanto aqui na terra, como discípulos do Senhor, nós podemos viver, ó Deus, a prosperidade do Senhor na nossa vida, que significa a ausência de necessidades. Pai, vem tocar no coração do teu povo, para despertar nos teus filhos o mesmo entendimento que Abraão teve de andar pela fé, de fazer a tua vontade. O Senhor o prosperou de tal maneira que se tornou um homem muito rico e estabeleceu uma nação na terra. Assim como o Senhor fez com todos aqueles que se decidiram a obedecer a tua voz e cumprir com a tua vontade, foram prósperos naquilo que fizeram. Dê-nos a graça e a sabedoria que houve em Salomão, que ao assumir o governo de uma nação, ainda o Senhor e pediu sabedoria para direcionar aquele povo, e o Senhor decidiu prosperá-lo de tal maneira, com tantas riquezas, e trouxe paz e prosperidade na sua terra enquanto ele viveu. Deus, e a guerra só se instalou após a sua morte. Assim como também no reino de Davi, o seu pai, teve muitas guerras, Salomão viveu um tempo de paz, porque ele teve sabedoria para governar e orou de forma extraordinária, consagrou ao Senhor um templo de louvor e adoração, ofereceu sacrifícios de louvores a ti, ofertas, ó Deus, no altar, e aquilo chegou às tuas narinas como uma oferta suave, e o Senhor decidiu abençoar Salomão. Deus, assim também dá-nos entendimento de que, se vivermos com base no sacrifício de Jesus teu Filho, nós temos toda a sorte de bênção liberada sobre a nossa vida. Abençoe teu povo para que ninguém tema o desemprego, não tenha temor, ó Deus, da necessidade, porque Davi afirmou: eu já fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo desamparado ou a mendigar o pão. Pai, que o teu povo entenda que a prosperidade do Senhor já está sobre nós. Nós somos um povo abençoado por ti. E o Senhor é o Deus que, na sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Pai, direciona o coração dos discípulos para que se coloquem em consagração nessa semana, que se unam a mim, ó Deus, como pastor e guia deste rebanho, para que possamos, Deus, orar ao Senhor, consagrar ao Senhor esse tempo e ver a mão do Senhor se movendo, não só na igreja em Céus Nova Aliança, mas também na cidade de Teoflotone, nas igrejas locais, na igreja no Brasil. Oramos a Ti, agradecidos, Pai, por essa noite, por essa reflexão, por esse tempo, pelo poder e autoridade do nome de Jesus sobre nós. Nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces ricas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre cada um de vós, hoje para todo sempre. Quem recebe, diga amém aí. Eu agradeço aí sua presença, participação, que o Senhor possa estar te fortalecendo, te renovando cada dia mais, e conto com a sua participação na nossa convocação santa para o dia 12, estarmos consagrando 4 horas de oração, de adoração e de orações no templo. Deus abençoe.